Fala, galerinha da primeira série, tudo bem com vocês? Sou a professora Michele e tô aqui para mais uma aula de Química 2. Hoje nós vamos abordar o módulo 19, que fala sobre o cálculo de fórmulas. Vamos começar? Começando então com o primeiro tipo de fórmula, que é a fórmula centesimal ou percentual. Bom, a composição centesimal indica a massa de cada elemento químico existente em 100 partes de massa da substância. Ou seja, nesse tipo, nos exercícios que envolvem esse tipo de fórmula, a gente vai determinar, a partir da massa que o exercício dá, nós vamos conseguir determinar a porcentagem de cada elemento existente. Tá? Vamos dar uma olhadinha aqui no primeiro exemplo. Determine a fórmula percentual de um sal inorgânico, sabendo que a análise de sua amostra indicou que em 200 gramas dessa substância existem 80 gramas de cálcio, 24 gramas de carbono e 96 gramas de oxigênio. Então, a gente vai fazer o seguinte aqui. Nós temos que determinar, então, qual, dentro desses 200 gramas, qual a porcentagem que a gente tem de cálcio, qual a porcentagem a gente vai ter de carbono e qual a porcentagem a gente vai ter de oxigênio, ok? Então, como que a gente vai fazer isso? A gente vai começar, então, pensando na massa total, A massa total dessa substância aqui, são 200 gramas. Ok? E a gente sabe que a massa total está para a porcentagem total presente na minha amostra, correto? Então, se a massa total, então, vocês concordam comigo que ela vai ser proporcional, Vai ser a porcentagem total. Então, 200 gramas equivalem a 100% da minha substância, certo? Mas eu quero saber a porcentagem, Eu vou calcular, então, de cada um de forma separada. Vou colocar aqui, então, primeiro nós vamos calcular a porcentagem do Ca, do cálcio, tá? Então, eu sei que 200 gramas eu tenho 100%. Agora, de cálcio, que são 80 gramas, eu vou ter X. Vamos multiplicar cruzado, vai ficar o quê? 200x é igual a 80 vezes 100. 200x vai ser igual a 8.000. X vai ser igual a 8.000 dividido por 200. Cortou, cortou. Logo, deixa eu subir aqui um pouquinho. Logo, nosso X vai ser igual a 80 dividido por 2, 40%, ok? Então, essa é a porcentagem que a gente tem de cálcio, tá? Agora, nós vamos ver a porcentagem que nós temos de carbono. Então, a gente vai fazer a mesma coisa. Carbono. Então, 200 gramas eu tenho em 100% da substância. 24 gramas eu vou ter X. Então, quando eu multiplicar cruzado, vai ficar o quê? 200x é igual a 24 vezes 100. X vai ser igual a 2.400 dividido por 200, Cortei os zeros. X vai ser igual a 12% de carbono, tá?
Se vocês quiserem, né, para não confundir, então vamos trocar só essa letrinha, ao invés de X, vamos chamar de Y, né? Fica melhor para vocês entenderem, para não confundir com aquele X ali, tá? Então, Y, tá? E agora vamos calcular o oxigênio. A gente pode fazer a mesma coisa, tá? Ó, oxigênio, 200 gramas, está para 100%. 96 gramas, nós temos, vou chamar de Z, tá? Então, vai ficar o quê? 200Z vai ser igual a 96 vezes 100. Z vai ser igual a 9.600 dividido por 200. Cortou. Z vai ser igual a 96 dividido por 2. Ou seja, Z vai ser igual a 48% de oxigênio, tá? Sendo que a gente também tem uma outra forma que a gente pode estar fazendo isso. Que forma seria essa? Olha só. A gente já não sabe que esse é 40 e esse é 12, né? A nossa porcentagem total não tem que dar 100%. Então, eu poderia fazer o quê? Somar esses dois aqui, né? 40 mais 12. Isso dá um total de 52%, né? Logo, quanto teria que ser a minha massa, quanto teria que ser a minha porcentagem de oxigênio? 100 menos 52. 48%. Tá? Sendo que você também pode, de repente, fazer, né, os 3 cálculos e depois, né, ver todas as porcentagens, né, para ver se tá dando 100%, né? Porque sempre somando todos eles, a gente vai ter que chegar na nossa porcentagem total de 100%, né? Se a conta der diferente de 100%, significa que teve algum errinho aí em algum dos cálculos que vocês fizeram, ok? Então, a fórmula ficou Ca 40%, C 12% e oxigênio 48%. Beleza? Bom, vamos a mais um exemplo de fórmula centesimal ou percentual. A glicose é um monossacarídeo formado no processo de fotossíntese pelos vegetais. Sua aparência é de um sólido branco nas condições ambiente e sua fórmula molecular é C6H12O6. Sabendo-se que as massas molares do carbono, do hidrogênio e do oxigênio são, respectivamente, 12 gramas por mol, 1 grama por mol e 16 gramas por mol, escreva a fórmula percentual dessa substância. Bom, então você pode estar se perguntando, né? Ué, isso daí como é que eu vou fazer para calcular a porcentagem se eu não tenho a massa total, né, para equivaler a 100%? Aqui, olha, ele está te dando a fórmula, né, da molécula, né, a fórmula molecular. Então, tem como você, né, descobrir quanto vale a massa, né, dessa molécula aqui, né? Então, é só a gente olhar na tabela periódica, mas nesse caso aqui nem precisa, olha, ele já está fornecendo. Então, vamos lá, como é que a gente vai calcular, né, quanto vai valer a massa da glicose, né? C6H12O6, né? Então, do carbono, a gente tem
6 carbonos e o carbono tem massa 12. Então, 6 vezes 12, 72. O hidrogênio, temos 12 hidrogênios, cada hidrogênio tem massa 1, 12. Oxigênio, temos 6 oxigênios, que tem massa 16. Isso vai dar 96. Somando todo mundo, 2, 4, com 6, 10, vai 1. 180 gramas. Então, essa é a massa da molécula de glicose. Então, agora como é que a gente vai fazer para calcular a porcentagem? A gente já sabe, né, que essa massa aqui equivale a 100%. Para a gente calcular a porcentagem de cada um, né, dos elementos presentes. Eu sei que, né, nos 180 gramas de glicose eu tenho 72 gramas de carbono, tenho 12 gramas de hidrogênio e tenho 96 gramas de oxigênio. Correto? Então, vamos começar então pela massa, pela porcentagem do carbono. Carbono, eu sei então, né, que 180 gramas está para 100%. 72 gramas, que é só a parte do carbono, vai estar para X. Multiplicando o cruzado, 180x vai ser igual a 7.200. X vai ser igual a 7.200 dividido por 180. Cortamos os zeros. X vai ser igual, então, a 720 dividido por 18. Isso vai ser igual a 40% de carbono. Ok? Agora vamos ver para o hidrogênio. Para o hidrogênio, então, de novo, né? 180 gramas está para 100%, assim como hidrogênio eu tenho 12 gramas. Então, 12 gramas vai estar para Y. Multiplicando o cruzado, 180Y vai ser igual a 12 vezes 100, ou seja, 1.200. Y vai ser igual a 1.200 dividido por 180. Cortando os zeros, Y é igual a 120 sobre 18, logo, Y vai ser igual a 6,7% de hidrogênio. Ok? E quanto vai ser de oxigênio? Né? Se a gente pegar esses dois aqui, ó, e somar, isso vai ser igual a 46,7%, né? Então, quanto vai ser a nossa porcentagem de oxigênio? 100 menos 46,7, né? Então, isso vai dar pra gente o total de 53,3%, né? Mas a gente pode conferir fazendo a mesma continha que a gente fez para os outros. Vamos ver.
180 gramas, está para 100%. Oxigênio, aqui ó, 96. Então, 96 gramas está para Z. Multiplicando cruzado, 180Z vai ser igual a 96 vezes 100, 9.600. Z vai ser igual a 9.600 dividido por 180. Cortou. Z igual a 960 dividido por 18, que dá 53,3% de oxigênio. Então, bateu com o resultado que tá aqui, tá tudo certinho. Então, como é que vai ser a fórmula percentual deles? C, 40%, H, 6,7% e oxigênio 53,3%. Beleza? Bom, vamos agora dar uma olhada no segundo tipo de fórmula, que é a fórmula mínima ou empírica. Ela indica a proporção mínima em números inteiros dos átomos de cada elemento químico em uma quantidade qualquer da substância. E a gente segue um roteiro, tá, para determinar essa fórmula. Primeira coisa que a gente faz é dividir as porcentagens pelas respectivas massas atômicas. Como vocês podem ver, né? Aqui, ó, no exemplo, eu tenho as porcentagens e a gente pega a porcentagem e divide pela massa do elemento, tá? Massa que a gente encontra na tabela periódica. Tá? Vamos começar, então, a fazer, depois eu vou explicando o segundo passo. Então, para o carbono, eu tenho 75%. E a massa do carbono, se vocês olharem na tabela, vocês vão ver que é 12. Tá? A massa do carbono é 12. E o hidrogênio, que tem 25%, a massa do hidrogênio é 1. Tá? Vou tirar esse porcento daqui. Então, agora, se a gente pegar 75 e dividir por 12, vai dar 6,25. Se a gente pegar 25 e dividir por 1, vai dar 25, ok? Aí, qual é o próximo passo, gente? Olha aqui. Divisão pelo menor dos valores encontrados. Quais os valores que eu encontrei? 6,25 e 25. O menor desses valores é 6,25. Então, eu vou pegar esses dois números que eu encontrei e vou dividir os dois por 6,25. Então, 6,25 dividido por 6,25, que é igual a 1. E eu vou fazer 25 dividido por 6,25, que é igual a 4, tá? Então, qual vai ser a minha fórmula? C, 1 eu não preciso colocar, H4. Então, essa é a minha fórmula mínima. Observa o seguinte, aqui a gente já achou logo, tá vendo? Números inteiros, que olha, tem que ser número inteiro. Se por acaso desse um número decimal, a gente teria que multiplicar, né, os dois até chegar num número inteiro, tá? Vamos ver mais um exemplo. Uma substância possui fórmula percentual H 11,1%, O 88,9%. Determine a sua fórmula mínima. Então, né, lembrando o passo a passo, né? Então, o que a gente vai fazer? Vai pegar a porcentagem,
né? E dividir pela massa, né, do átomo. Então, porcentagem 11,1. O hidrogênio tem massa 1. Então, 11,1 dividido por 1, 11,1. Oxigênio, 88,9%, né? Dividido pela massa dele. O oxigênio, se a gente vê na tabela, tem massa 16. 88,9 dividido por 16 dá 5,55, tá? Então, agora, o que a gente faz? Divide pelo menor número. 11,1, 5,55. Então, a gente vai dividir esses dois por 5,55, né? Que é o menor número. Então, dividido por 5,55, dividido por 5,55. 11,1 dividido por 5,55 é igual a 2. 5,55 dividido por 5,55, 1. Então, qual é a fórmula mínima dessa substância? H2O, né? Já que 1 a gente não precisa colocar. Então, temos aqui, ó, a fórmula da água. Bom, continuando, vamos para o terceiro tipo de fórmula, que é a fórmula molecular. Ela indica o número de átomos de cada elemento em uma unidade elementar da substância. OBS. A fórmula molecular poderá ser determinada a partir da fórmula mínima da seguinte maneira. Então, eu tenho um N aqui. O que é esse N? Esse N é um fator de multiplicação, né? Um número qualquer que ele vai multiplicar a massa da fórmula mínima, né? A massa molar da fórmula mínima. E a partir dessa multiplicação, a gente vai ter, né? Vai ser gerada a massa molar da substância, tá? Então, se eu tenho aqui, por exemplo, olha, a fórmula mínima C1H3, né? Ou seja, CH3, essa é a fórmula mínima. Aí, olha, eu tenho esse N aqui, ó, sendo o fator de multiplicação. Supondo esse N igual a 2, qual vai ser a minha fórmula molecular? C2H6. Tá vendo? O fator de multiplicação, a gente multiplica aqui, olha, os índices. Então, 2 vezes 1, 2. 2 vezes 3, 6. Tá? Então, o que a gente observa? Fórmula mínima CH3, fórmula molecular C2H6. Então, a fórmula mínima é como se fosse, né, a fórmula molecular simplificada, né? Se a gente pegar, né, esses números, os dois números e dividir por 2, a gente chega na fórmula mínima e vice-versa, tá? De acordo com o nosso fator de multiplicação, ok? Bom, vamos dar mais uma olhadinha nos exercícios para a gente treinar essa parte. Diz assim o primeiro: a massa molar da vitamina C é 176 gramas por mol. Sabe-se que a fórmula mínima dessa substância é C3H4O3. Com base nessas informações, qual é a fórmula molecular da vitamina C? Então, ele já está fornecendo para a gente a fórmula mínima, né? E lembra que a gente tem que fazer o quê, né? A fórmula mínima vezes aquele fator de multiplicação vai dar para a gente a nossa fórmula molecular. Então, o nosso objetivo aqui, né, é descobrir qual vai ser esse fator de multiplicação. E o que a gente vai ter que fazer, então? Vamos descobrir, né, quanto é a massa molar dessa substância aqui, né? Sabendo que o carbono tem massa 12, o hidrogênio tem massa 1, o oxigênio tem massa 16, né? Informações contidas na tabela periódica.
vamos pegar as massas deles e multiplicar pela quantidade. Então, nós temos 3 carbonos, 2 vezes 3, 36, 4 hidrogênios, 1 vezes 4, 4, e o oxigênio, que tem massa 16, vezes 3, 48. Somando tudo, isso vai dar 88 gramas, né? Então, essa substância aqui vale 88. A massa da substância que a gente, né? A massa da substância que a gente quer descobrir a fórmula molecular é 176. Então, quanto vai ser esse fator? É só a gente pegar, né? 176 dividir por essa massa aqui, né? 88. Então, isso vai ser igual a 2, né? Então, o nosso fator é 2, né? Então, a gente vai fazer o quê? A fórmula mínima vezes o nosso fator, né? C3H4O3, né? Quando a gente multiplicar por 2, qual vai ser a fórmula molecular? C6H8O6. Então, essa é a fórmula molecular da vitamina C, ok? Agora, vamos dar uma olhadinha nesse daqui. A fórmula mínima de um composto orgânico é CH2ON. Sabendo-se que a massa molar desse composto é 180 gramas por mol, qual o valor de N? Né? Então, esse N é o fator de multiplicação, né? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai ver, né, novamente, quanto é a massa molar desse composto aqui. Vamos ver? Então, temos carbono, hidrogênio e oxigênio. Carbono, massa 12, nós temos aqui um carbono. 12 vezes 1, 12. Hidrogênio, massa 1, nós temos 2 hidrogênios. 1 vezes 2, 2. E o oxigênio tem massa 16, nós temos 1. 16. Somando isso daqui, vai dar quanto? 30, né? Se isso vai dar 30, ele quer saber o valor de N agora, né? Então, quanto vai ser o nosso N? Só a gente pegar, né, a massa e dividir por esse, né? Quanto é que é? 180 sobre 30. Nosso N, então, vale 6, né? Ele quer saber o valor de N, mas se ele quisesse saber que molécula é essa, qual seria, né, a fórmula molecular? Vamos fazer mais um pouquinho. Então, ó, CH2O vezes 6 daria o quê? C6H12O6. Certo? Então, essa seria a fórmula molecular desse composto aqui, que tem essa massa de 180, beleza? Então, gente, esse era o meu recado de hoje. Espero que vocês tenham conseguido entender tudo direitinho. Assistam a aula ao vivo para tirar as outras dúvidas, fazer mais exercícios e em breve a gente se vê de novo. Fiquem bem, continuem em casa e até a próxima. Tchau, tchau!